mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida e vamos celebrar a Ele, festejando tudo que Ele tem feito por nossas vidas, louvando e adorando o seu santo nome. Vamos orar apresentando este momento em que estaremos reunidos para que o Senhor receba a adoração que entregaremos a Ele nessa noite. Feche os teus olhos e faça essa oração comigo. Pai amado, Deus querido, nós estamos felizes, Senhor, pela rica oportunidade que temos de novamente estarmos reunidos através deste canal para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, no meio dos louvores, pois aqui o Senhor habita. E que o Senhor possa, ó Pai, manifestar a sua glória e majestade em nosso meio. Porque nós declaramos que nós estamos reunidos, ó Pai, e nada poderá abalar a sua igreja. Nós somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas. Assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos começar declarando que nós estamos reunidos para louvar e adorar ao nosso Deus. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar, com e adoração, é o que Deus reservou para nós. Alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. E todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruir. Ela é o quê? Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Com e adoração, é o que Deus reservou para nós. Alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. E todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Cante com a gente. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, Ele está ouvindo. nosso louvor, nosso louvor, Ele é digno, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor.
eu tenho a plena certeza que o Senhor está nos céus, escutando o meu e o teu louvor nessa noite. E vamos glorificar ao Senhor, declarando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando tu és digno, receber honra, glória e louvor. Senhor, eu te louvo, pois és digno de louvor. Senhor, eu te amo, pois primeiro me amou. Glória ao Pai por ser o Deus Criador, ao Filho por ser o meu Redentor, ao Santo Espírito que me consola, que me enche de amor. Declare, Senhor, Senhor, meu Senhor, digno de louvor, Senhor, meu Senhor, eu te amo, primeiro me amou. Glórias ao Pai por ser o Deus Criador, ao Filho por ser o meu Redentor, ao Santo Espírito que me consola, que me enche de amor. Levanta a mão, Deus, amém. Glória a 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 Deus, amém. Senhor, Senhor, eu te louvo, pois és digno de louvor. Senhor, eu te amo, pois primeiro me amou. Glórias ao Pai, oh Senhor, ao Santo Espírito, oh Deus maravilhoso, ao Santo Espírito que me consola, que me enche de amor. Aleluia, glória a Deus, amém. 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 Só as vozes. Glória a Deus, amém. Declare. Glória a Deus, amém. 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 Ao Filho, ao Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém. 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 Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. E talvez nesse período você tenha mudado a sua vida. Nesse período que eu creio que em breve terminará, muitas coisas podem ter mudado. Mas nós precisamos confiar em Deus e crer no Senhor, que não importa o cenário que nós estejamos vivendo, nós devemos confiar nele. E assim como um dia
ele olhou para Abraão e disse: sai da tua tenda e olha o que eu tenho para fazer na tua vida. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: saia da tua tenda e olha aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Nada será como antes, nada poderá se comparar à nova história que o Senhor tem preparado para mim e para você. Tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que a gente consegue imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. O Senhor tem preparado um novo tempo para você, meu querido. Ele tem um novo tempo para a tua vida. Ele tem um novo tempo para a tua família. Ele tem um novo tempo para o teu trabalho.
Ele tem um novo tempo para a tua empresa. Ele tem um novo tempo para a tua saúde. Ele tem um novo tempo para os seus planos. Ele tem um novo tempo para os seus sonhos. Comece a imaginar, meu querido, tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você pensa que você já conquistou, não vai se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para derramar na tua vida. A nossa parte é crer, a nossa parte é confiar que o mesmo Deus que prometeu terra, bênção e descendência para Abraão, Ele não morreu, Ele continua sendo o mesmo. A sua palavra não mudou. Ele continua derramando as suas bênçãos e as suas promessas. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Confia nisso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Ouça da boca do Senhor. Não são as minhas palavras, não é a minha voz, mas aonde você estiver, escute as palavras e a voz de Deus. É Ele que está dizendo que você vai viver uma nova história e um novo tempo na sua vida. Aleluia, aleluia. Em breve nós vamos ver o povo de Deus testemunhando a nova história, o novo tempo que se iniciou em suas vidas. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga para ele: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante comigo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei. Dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos cantar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. És incomparável, és tão sublime, Senhor. Santo, santo, santo é. Nós nos prostramos diante a tua glória e majestade. Lerelele balaço, lerele canamana, xerele balaço. Lorelelele balaço, lerele canamanaço, lerele baixo, lerele canamanaço, lerele manaço. Anjos te adoram, homens se prostram, a criação te louva. És um Deus eterno, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para sempre e sempre reinará. Boa noite, amada igreja, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online em nome de Jesus. Antes, porém, gostaria de estar orando pelos nossos ofertantes, nossos dizimistas, e na sequência estarei orando pelas nossas crianças e os nossos adolescentes. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe, meu Pai, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, que eles possam contribuir com amor e temor, cumprindo o mandamento de Deus que diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Que não falte, meu Pai, o alimento em sua mesa, que não falte o emprego para eles, em nome de Jesus, que não falte recursos financeiros para que eles possam estar saldando os seus compromissos. Em nome de Jesus, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelos nossos adolescentes e pelas nossas crianças, em nome de Jesus, que eles cresçam na sabedoria e no conhecimento da Tua Santa Palavra, aprendendo a cada vez mais de Ti, meu Pai, através das revelações do Espírito Santo em seus corações, que eles sejam crianças e adolescentes obedientes a pais e mestres, à liderança da igreja, e que eles cresçam, meu Pai, acima de tudo, no conhecimento da Tua Palavra, e que eles cresçam também em sabedoria secular, aprendendo profissões e sendo doutores, professores, futuros pastores, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós temos uma palavra revelada para o nosso coração, o Espírito Santo ministrou para mim há alguns dias. Eu quero compartilhar com vocês. Está lá no livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 1 ao 14, do 1 ao 14. Números 14, verso 1 ao 14. Diz assim: Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes dizia: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido no deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Verso 4, e diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Verso 5, Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos para espiar,
a terra é muitíssimo boa. Ela é muitíssimo boa. No verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, e não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Verso 11. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles. Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior, né? E mais forte do que ele. E respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, eles, do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo. E o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, é visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre ele, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Amém? Até aqui por enquanto. O tema da nossa mensagem, queridos, de hoje, é os perigos do medo. Né? Perigos do medo. O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Cada ser humano já experimentou um pouquinho de medo. Principalmente pela crise atual que o mundo em geral atravessa. É pandemia, é violência, é fome, desemprego e etc. Agora lá em João 16:33, Jesus disse algo assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é verdade? Agora, não podemos perder o ânimo, temos que ser fortes. Deus está conosco, temos que ser fortes. Os israelitas haviam chegado até a terra da promessa, a terra prometida. Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra. Eles voltam e deram o seu relatório a Moisés e a todo o povo, e falaram da beleza da terra, mas também que a terra estava cheia de gigantes. Entenda, queridos, Deus já nos deu a terra prometida, tá? Deus já deu a terra prometida para mim, para você, para sua família. Deus já nos deu a terra prometida, o Evangelho. O Evangelho é a nossa terra prometida. Lá você encontra tudo, em nome de Jesus. Você não tem necessidade de mais nada quando você entra nessa terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Nela temos a beleza e a vida do nosso Deus, Criador. Entremos nela e tomemos posse do que é nosso, por direito conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? Você tem que tomar posse da terra prometida, tomar posse das bênçãos contidas na Bíblia, que é a nossa terra prometida. Talvez chegou até você algum relatório que há gigantes se levantando para te destruir, né, para acabar com tudo. Né? Sejamos como Josué e Calebe, que foram os únicos
dos 12 espiões que Moisés enviou, que não deixou o medo oprimi-los. Eles ficaram firmes, eles também viram os gigantes, eles também viram aquela situação na terra, viram a beleza da terra, eles viram que a terra dava bons frutos, mas eles preferiram transmitir ao povo tão somente as coisas boas, palavras de vitória, palavras de vida, não de derrota. Aleluia. Eles foram contra as evidências, encorajando o povo a prosseguir. É isso, queridos, que eu e você temos que fazer. Ir contra as evidências. A situação está difícil. Ninguém é louco para dizer que não está difícil. Está difícil para todo mundo. Mas nós temos que ir contra essas evidências, porque nós temos a terra prometida já. Deus já nos prometeu as bênçãos. Temos que tomar a posse. Temos que nos levantar, nos encorajar e animar o povo a prosseguir e que marche sobre essa terra prometida. E não deixar o inimigo usar nossos lábios para dizer que está tudo perdido, que não tem jeito, que não vai dar certo, que não vou fazer mais nada, que vou lavar as minhas mãos. Não, não, não. Nós temos que nos levantar e tomar posse. Nós temos que encorajar o povo a marchar, a continuar no caminho de Jesus. Josué, ele disse lá em 1 Josué capítulo 9 o seguinte: Deus disse para Josué, no capítulo 1, do verso 9 do livro de Josué: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia! Você sabia que você pode tomar posse dessa bênção? Porque é a terra, a Bíblia é a terra prometida, o Evangelho da salvação. Então, serve para mim e para você, né? Se esforçar, né? Deus está comigo, está com você, está com a igreja, está com a sua família, estamos unidos, né? E Ele está conosco por onde quer que você vá. Né? Agora eu quero falar algo dentro desse tema do perigo, né? Do medo. É que no capítulo 13 e no capítulo 14 de Números, nós vamos encontrar e aprender muitas coisas, mas eu quero só hoje falar de 4 situações, de 4 coisas, de 4 perigos, na verdade, que o medo causa no ser humano, principalmente no cristão. 4 perigos que você deve evitá-los. Custe o que custar. Evite esse perigo. O medo, que se chama medo. Essa palavra medo, você tem que riscar do seu vocabulário. Né? Só vou abrir um parênteses aqui. Você sabia que existe o medo ruim, mal e o medo bom? Como assim? O medo ruim, o medo mal é quando Deus manda talvez você fazer algo e você não faz, tem medo, ou então tem medo de pregar o evangelho, tem medo de falar em público, tem medo de um monte de coisa. Esse é o medo mal, né? Falar da vida dos outros também é mal. Agora, o medo bom é aquele medo que você fica com receio, seria um sentimento de, vamos dizer, de preservação do ser humano,
de saber que o perigo está ali e você não vai passar. Porque se você passar ali, você vai sofrer o dano. Então é um medo bom. Você fala, não vou lá porque é perigoso. Mas o medo exacerbado, o medo sem fundamento algum na palavra de Deus, que Deus condena o medo, então aí é um medo mau. Mas vamos lá. 4 perigos do medo. Evite em nome de Jesus. O primeiro perigo que eu quero falar para você é o medo, que o medo faz retroceder ao invés de avançar. Né? Grave isso com você ou escreva no papel. O medo nos faz retroceder, ao invés de avançar, ao invés de prosseguir. Ele faz você recuar. Ele bloqueia você. Você não sai, você não prossegue. Lá no livro de Números, capítulo 14, do 2 ao 4, diz assim: Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos, as nossas crianças, serão por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles queriam, entre eles, fazer uma espécie de uma assembleia para eleger um capitão no lugar de Moisés, para eleger um chefe, um líder, que fizesse com que eles voltassem ao Egito e não prosseguisse no propósito que Deus deu a Moisés e aquele povo. Rebeldia. Deus condena a rebeldia, querido. Você nunca pode se rebelar contra a sua liderança. Por mais errado que a sua liderança esteja, dobre seu joelho e ore a Deus, busque o Senhor. Vai acontecer algumas situações. Muitas vezes você não concorda. Um exemplo, não estou acusando ninguém, mas é um exemplo para ilustrar a pregação. Por exemplo, você não concorda com as atitudes de um certo líder da igreja. Aí você não tem coragem de chegar e falar para ele que ele está errado, por causa dos erros que ele comete, ou porque você não gosta dele, que é pecado também. Você tem que respeitar a sua liderança, e você simplesmente se rebela contra aquela liderança. Não é? Ele se rebelou. Então, quando você ora, vai acontecer três situações. Primeiro, ou Deus vai te tirar daquele local que você está, ou Deus vai retirar aquele líder que você acha que está pisando na bola, ou Deus vai transformar o coração daquele líder que porventura esteja errado. Então, não se rebele contra a sua liderança, ore por ela. Né? Aqui o povo de Israel estava se rebelando contra Moisés, e principalmente contra Deus. O pior de tudo é você se rebelar contra Deus. Nós vemos aqui que foi uma fé, a fé que eles tinham em Moisés, em Deus, era uma fé vacilante. Se está tudo bem comigo, ótimo. Se está mal, acabou. O povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de tomar
a posse da terra que Deus lhes havia prometido. Os israelitas tinham experimentado o medo antes. Não era algo novo para eles. Eles haviam estado no cativeiro como escravos no Egito durante 400 anos. E viveram sobre a escravidão, passando fome, levando chicotadas, né? Muitos morreram, adoeceram. Todos sabiam o que era a escravidão. Eles não eram guerreiros treinados, eram escravos, na verdade. Nessa pandemia, queridos, muitos cristãos, infelizmente, voltaram para o Egito, espiritual falando, né? Eles voltaram porque não aguentaram essa caminhada, essa jornada. Essa pandemia foi como um deserto. Foi como se Deus estivesse nos treinando para algo grandioso. Não é? Creio que seja isso também. Não é? Então, esse pessoal que voltaram para o Egito, abandonaram a igreja, se desviaram, voltaram para o mundo, voltaram a fumar, voltaram a beber, falar mal da vida dos outros. É terrível isso. Nós temos que estar orando, queridos. Orando muito por estas vidas. Eles recuaram, na verdade, voltaram para a vida mundana, segundo o curso deste mundo. Se esqueceram da vitória conquistada por Cristo na cruz. Não é? Já não possuem mais o primeiro amor. Para muitos desses cristãos, a vida simplesmente acabou. Acho que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Não está perdido. Aleluia. 1000 vezes não. Não podemos nos conformar com essa situação, queridos. Temos que nos colocar de pé e batalhar. Lembre-se que a nossa luta não é com gente, que a nossa luta não é com o nosso irmão, que a nossa luta não é, repetir novamente, não é com sangue, não é com carne, não é? Não temos que lutar contra essas, com sangue e carne. Lá em Efésios 6,12 diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, repito, não é para você lutar, batalhar contra o seu irmão, não é para você achar ruim com ele, não é para você ignorá-lo, é para você amá-lo. Aleluia. Você tem que se revoltar e guerrear contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, deste mundo tenebroso que vivemos. Não é? A situação está se levantando, você tem que se levantar mais rápido ainda e tomar posição. Você está na terra prometida, falar: aqui não, Satanás. Quem manda aqui é Cristo. Você não manda na minha vida, você não manda na minha família, não manda na minha igreja. Quem manda na minha igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Expulse esse mal. Aleluia. Não deixe o inimigo te dominar. Nós estamos com uma passividade, irmão, que assusta. Essa passividade assusta. Jesus está voltando e ele disse: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? É uma passividade tremenda. É um desleixo com as coisas de Deus. É um relaxamento total com a obra de Deus. É inadmissível. Aleluia. Aleluia. Nós não queremos chegar naquele grande dia. Ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Misericórdia. Isso não queremos para ninguém e nem para a nossa família, em nome de Jesus. Outra coisa que
que aconteceu lá com o povo de Israel e Moisés é o foco errado, por causa do medo, né? O medo, ele faz as pessoas, em vez de olhar para frente, as pessoas estavam olhando para trás. As pessoas estavam face a face com o seu futuro, eles estavam prestes a ver Deus dar-lhes a recompensa, sabia? Que tanto sonharam. Veja, 400 anos de escravidão. De repente Deus levanta Moisés para resgatar esse povo. Deus faz maravilhas no meio desse povo. Alimenta eles. Dá água para eles. Promete uma terra que emana leite e mel. E esse povo, com a primeira dificuldade que se levanta, a primeira pandemia que levantou ali foi um pandemônio, quiseram voltar para o Egito, voltar para trás, desistir de tudo. É um terrível pecado, irmãos. É a mesma coisa que quando a pessoa larga a mão de Deus, volta para o Egito, é a mesma coisa que você está chamando Deus e Jesus de mentiroso. Tudo que o Senhor fez na cruz, para mim não valeu nada. Por isso que está voltando para o Egito. Que Deus tenha misericórdia. E tudo que eles pensavam, os israelenses, era no passado, não é? Às vezes nós pensamos que algo ruim que aconteceu lá no passado, né, nos impeça de avançar para o nosso futuro. Pode ser um relacionamento ruim, né, uma dor profunda, uma perda dolorosa, alguém que te magoou, ou você magoou alguém, né, lá no passado. Ou algum projeto que fracassamos, algum projeto que não deu certo, algum sonho que ainda não foi realizado, mas em nome de Jesus será, eu creio nisso, né? Se nós continuarmos, querido, com o foco no passado, lamentando o leite derramado, popularmente falando, sabe o que vai acontecer? Nunca seremos capazes de avançar para o futuro em nossas vidas. Nunca seremos capazes de alcançar a terra prometida. Aquele povo lá de Israel, de tanto olhar para trás, eles não alcançaram a terra prometida. Eles morreram no deserto. Deus não permitiu que eles chegassem lá. Essa que é a grande verdade. Paulo, ele nos dá algo interessante aqui. Um conselho. Eu digo até que alguns conselhos muito úteis para nós. Em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 ao 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo falando, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. É uma verdadeira verdade mesmo. Aqui é a verdade que Paulo está dizendo, né? Ele se julgava que não tinha alcançado ainda as promessas. Mas uma coisa ele fazia, né? Ele se esquecia das coisas que para trás iam ficando e avançava para que estavam adiante dele, né? Prosseguindo para o alvo. Nós temos que fazer a mesma coisa, prosseguir para o alvo, que é Jesus, a terra prometida, a nova Jerusalém. É muito melhor que esse mundo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém?
Os israelitas, como nós lemos aqui em Números 14, estavam olhando para a recompensa de Deus e não podiam avançar por causa do medo. Amado, você pode imaginar isso? Eles não podiam alcançar as bênçãos de Deus, avançar para alcançar as bênçãos de Deus, por medo. Por medo. O medo pode nos levar a ter o foco errado, né? Nós olhamos para trás em vez de avançar. Muitas vezes estamos deixando o diabo nos enganar, né? Olhando para trás. O diabo é enganador, prendendo-nos ao passado. Nosso inimigo quer que sejamos como galinha, só olhando para baixo e ciscando, pegando as migalhas. O nosso Deus, Ele quer que sejamos como águias, que temos a visão longe, a visão no futuro, voamos alto, conquistamos coisas altas, né? Enxerga bem longe, a águia enxerga longe. Queridos, Deus tem planos grandes para nós. Você tem que ter isso em mente. Deus, Ele criou eu e você para nos equipar com coisas grandes. Ele tem planos grandes para mim, para você, para a sua família, para a minha família. Ele tem projetos grandes para o seu ministério. Nunca olhe para trás, caso contrário, você pode virar uma estátua de sal. É o caso lá da mulher de Ló, né, da esposa de Ló, que olhou para trás lá em Sodoma e virou uma estátua de sal. Porque o coração dela estava lá no passado ainda. Siga para o alvo. Deus está contigo. Nada está perdido. Ainda há tempo. Em Salmos 92:14 diz: talvez você fale, minha idade já está avançada, não dá para mim fazer mais nada. Dá sim. Há tempo. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Tá bom? Aleluia. Então, o primeiro perigo que nós acabamos de falar, o medo nos faz retroceder ao invés de avançar. Agora eu quero falar do segundo perigo, que é que o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Nós ficamos limitados. Nossa fé fica enfraquecida. Nós nos esquecemos do poder de Deus. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito. Eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho para que pudesse passar sobre terra seca. Eles tinham sido guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Faz lembrar o que Deus fez com eles, registrado para nós em Êxodo 17. Os israelitas estavam em guerra com os amalequitas. Moisés subiu ao monte, e quando seus braços estavam erguidos, enquanto o braço de Moisés estava erguido, os israelitas prevaleciam na luta. Arão e Hur subiram para ajudar os braços de Moisés até o pôr do sol, e Israel foi vitorioso. Não é? Quando o braço de Moisés baixava, os amalequitas prevaleciam contra os israelitas. Aí quando Moisés levantava, os israelitas venciam os amalequitas. Aí Arão e Hur subiram lá e deram uma força para Moisés. Cada um segurou o braço dele até o pôr do sol. Israel foi vitorioso.
O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisas milagrosas, e agora, por causa do medo, vou repetir, e agora, por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo o que Deus tinha feito. Eles estavam tão oprimidos pelo medo que só pensavam neles mesmos. Queridos, é o que o medo faz. Ele nos faz esquecer o poder de Deus em nós. E nós ficamos concentrados em nossos problemas, ao invés de nos concentrar no poder de Deus. O salmista diz, lá no Salmo 121, verso 1 e 2, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. O nosso socorro, querido, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que te criou, que criou você com um propósito de ser um vencedor. Aleluia. Deus criou você para ser vencedor. Não é? Diga para você mesmo, eu sou um vencedor. Aleluia. E é mesmo. Permita-me relembrar, não podemos nos esquecer dos projetos e os sonhos que Deus tem para o ministério da comunidade evangélica Vida Plena. Evangelismo, discipulado, casas de paz, células, escola bíblica, escola de líderes, né? Escola para crianças e etc. São projetos esses que estão no coração de Deus, sonhos que ardem no coração de Deus. Nós não podemos esquecer das muitas maravilhas que Deus realizou no nosso meio através da igreja, né? Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma outra versão que eu gosto muito, ele diz assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Deus tem planos para nós, queridos. Deus tem plano para a sua igreja. Aleluia! Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça, fazer você lembrar do passado que deu errado, né, e que não vai dar certo agora. É mentira do diabo. Com Deus sempre dá certo, em nome de Jesus. Sempre dará certo. Glória a Deus por isso. Amigos, temos a maior ajuda possível à nossa disposição. Por que então ficamos com medo? Essa é a pergunta. Por que ficamos com medo se nós temos a maior ajuda à nossa disposição, que é o próprio Deus? O salmista declarou, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, aleluia, e eu buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, do verso 1 ao 5. Queridos, então,
não há necessidade, não tem por que ficarmos com medo. Deus está conosco, né? Vou repetir, o salmista diz, Salmo 121, verso 1, 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Socorro só vem de Deus, querido. Em nome de Jesus. Outra coisa que acontece quando temos medo é que esquecemos da provisão de Deus, né? Eles tinham visto cair comida do céu e fluir água das rochas. Deus tinha sustentado aquele povo por 40 anos de perseguição no deserto. Nunca houve uma necessidade que Deus não supriu. E ainda com medo, eles esqueceram a provisão de Deus. Amados, eu quero que estejamos conscientes, não é? Hoje, do quanto somos abençoados por Deus. Eu quero que você também tenha essa consciência. Hoje, mesmo com a pandemia, com tudo que acontece no mundo, o quanto somos abençoados por Deus. O fato de você estar vivo hoje é uma bênção de Deus. É motivo para você dar glórias e aleluias a Deus a todo instante. Aleluia. Não podemos deixar que o medo nos faça esquecer as bênçãos de Deus para nós. Devemos usar os nossos medos para nos motivar e realizar grandes coisas para o Senhor. Deus ainda faz grandes coisas. E Ele ainda faz milagres, né? Nós temos que usar o medo para pisar na cabeça do Satanás. Aqui não, Satanás. Você não vai apavorar ninguém, não. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Então, você não está vendo uma melhora assim, de imediato. Mas pela fé, você sabe que você já conquistou tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário, pertence a você. A terra prometida pertence a você. Aleluia. Né? Caleb com Josué foram lá espiar a terra, viram os gigantes também. Mas eles não deixaram se dominar pelos gigantes. A terra transmitiu para os israelitas, ela manda leite e mel. Eu e você, nós temos que ser que nem Caleb e Josué. Aleluia. Né? Falar para o povo que a terra que Deus prometeu a eles e a nós é uma terra que emana leite e mel. Significa que você não tem que passar necessidade, ser escravizado pelo diabo, que você não pertence mais ao Egito. Você não pertence mais ao diabo. Você pertence a Deus agora. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Aleluia. Aleluia. O terceiro perigo que eu quero falar para vocês, quando alguém tem medo, né? O medo nos faz viver com divisão no amor e nas amizades. É muito perigoso isso. O medo, esse terceiro tipo de medo, nos faz viver com divisão no amor e nas amizades. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não nos temais. As consequências desse medo, do medo,
desse terceiro tipo de perigo aí, que eu falei, é causar uma divisão. As pessoas estavam divididas, né? Elas estavam considerando até em querer apedrejar Josué e Calebe por seguir o desejo de tentar tomar a terra. O que causou essa divisão então, né? Quando Josué e Calebe falaram que a terra mana leite e mel e que Deus iria dar essa terra para eles, eles se rebelaram. Estavam com tanto medo, falaram, vamos apedrejar esses homens aí para eles não darem prosseguimento para alcançar a bênção da terra prometida. O diabo é sujo. Quando Deus tem uma bênção para você, uma terra prometida já, ele vai levantar os demônios para te desanimar, para você não prosseguir em alcançar aquela bênção. Então, o que causou a divisão foi o medo. Josué e Calebe desejavam apoderar-se das promessas de Deus, mas as pessoas estavam tão temerosas que não podiam acreditar que eles eram capazes de assegurar a promessa de Deus. O medo provoca divisão. O medo provoca divisão. E faz um estrago. O medo faz estrago. O medo causa desconfiança, não é? Quando estamos com medo, a tendência é ter desconfiança. Nós ficamos céticos das opiniões dos outros e duvidamos dos motivos dos outros. Não é? O medo é tanto de não dar certo as coisas, que quando alguém aparece com uma ideia nova, você fica cético, você não acredita, você fica desconfiado, fica duvidando do motivo que aquela pessoa está tão animada para fazer as coisas e de repente você vai desconfiando, não, já conheço essa história, vai acabar mal. Não, isso aí é medo que causa desconfiança. O medo causa desunião, sabia disso? O medo causa desunião. O medo divide, mas o ardente amor une, né? O cristão que tem amor verdadeiro de Cristo, de amor, o amor de Deus no coração, né? Ele une, ele não divide, ele soma, multiplica e não diminui nem divide. A verdade é essa. O medo ele causa uma deslealdade. A pessoa que é muito fiel, muito leal, acaba se tornando desleal, né? O medo não nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que não compartilham do nosso medo. É verdade. O medo nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que não compartilham do nosso medo. Por exemplo, eu não compartilho do seu medo, um exemplo, apenas uma ilustração. Eu não vou compartilhar do seu medo. Eu acho que vai dar certo e vou fazer assim, vamos fazer assim, que vai dar certo. Mas, por você ter medo e ver que eu não tenho medo, você não concorda comigo. Porque eu não estou compartilhando o seu medo. Eu não estou concordando com você que não vai dar certo. Pelo contrário, eu estou indo contra as evidências e estou dizendo que vai dar certo em nome de Jesus. Aí você já começa a me desrespeitar, já não me considera mais, já me queima, já deixa de lado. Isso chama-se deslealdade, causada pelo medo. E as causas da divisão, como nós já dissemos, o medo causa divisão nos relacionamentos, o medo causa divisão no casamento, não é verdade? O medo causa divisão nas amizades, o medo causa divisão nas igrejas, em nosso ambiente de trabalho. Amados, é hora de nós trocarmos o medo pela coragem, né? Nós temos que ser corajosos. Nosso casamento depende dela, da coragem. Não podemos viver com medo do que poderia acontecer. As nossas amizades dependem também da coragem.
Jesus ele disse lá em Mateus 12, 25. Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É Jesus que está falando. Onde tem divisão, não prospera. Onde tem divisão, não flui. Onde tem divisão, não cresce. Então, temos que ser unidos em amor a Cristo. Todos o mesmo pensamento. Todos falando a mesma linguagem. Amém? Eu quero também te dizer esta noite que a nossa saúde espiritual depende também de trocar o medo pela coragem. Em focar o melhor de Deus para nós. Nunca iremos chegar a grandes alturas para o Senhor se estamos constantemente vivendo com medo e de onde sua vontade pode nos levar. Tá? Então, você tem que pôr na cabeça que o medo não pode te dominar. Você tem que ser corajoso. A vontade de Deus nunca irá levá-los aonde a graça de Deus não pode mantê-lo. Devemos simplesmente amar o Senhor e deixar Ele nos levar onde Ele quer. E observe que a vontade de Deus é boa e agradável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Queridos, recordando então, o primeiro perigo é: o medo nos faz retroceder ao invés de avançar. O segundo perigo que nós vimos é que o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. O terceiro perigo é que o medo nos faz viver com divisão no amor e nas amizades. E finalmente, chegamos ao quarto perigo, é que o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Números 14, verso 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? O medo, ele cega, sabe? O povo permitiu que o medo levá-los a esquecer dos planos de Deus, né? Os israelitas permitiram que o medo levasse a esquecer os planos e as bênçãos de Deus. Eles perguntaram no verso 3, por que o Senhor lhes trouxe a esse ponto? Apenas para deixá-los cair da espada? Eles reconheceram que Deus os levou até ali, mas o medo os levou a deixar de lado a fé na promessa de Deus e substituí-lo com a mentira de que eles não eram capazes de tomar a terra que Deus tinha prometido. Olha, Deus já te prometeu muitas coisas, Deus já prometeu muitas bênçãos para a igreja, para o seu ministério, e Ele vai cumprir. O problema é que você tem medo de assumir a responsabilidade, tem medo de se colocar como linha de frente, tem medo de colocar sua cara a tapa, não é? Tem medo de as pessoas te crucificarem. Se preocupe que ninguém vai te crucificar não, que Jesus já morreu no seu lugar crucificado. Aleluia. O medo, ele amarra as pessoas. O medo é uma das ferramentas favoritas do diabo. Ele usa o medo para nos impedir de seguir e de fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, Deus não é um Deus de medo, sabia? Deus não é Deus de medo, não. Ele é o Criador, é o Senhor de todo o universo. Satanás é o autor do medo. Seu desejo é manter-nos com medo, porque assim nós não vamos seguir e fazer a vontade de Deus. E Satanás quer que você e eu tenhamos medo para nos amarrar, para não prosseguir.
Deus tem grandes planos, não é? Como já dissemos, para a sua vida e para a minha vida também. Não podemos deixar que a mentira do medo impeça esses planos. Os planos de Deus nos levarão a lugares que nunca poderíamos ter imaginado, mas o medo é o nosso maior obstáculo. O medo é o nosso maior obstáculo. Quero concluir que o cristão não pode deixar o medo instalar-se em seu coração, porque ele não foi dado por Deus, e sim pelo diabo, o rei da mentira e da maldade. Só aceite aquilo que a Bíblia diz que o Pai lhe concedeu. O medo foi a porta larga e alta e aberta por Jó. Satanás entrou na vida dele e o fez sofrer terrivelmente. Jó chegou a tirar a roupa e assentou-se em um monte de cinzas, com pedaços de telha, e raspou a podridão que consumia a sua carne. Ora, ele não havia entendido por que o Senhor permitiu que o mal se apoderasse dele. Até dizer, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó 3,25. Feche essa porta logo, querido. Essa porta do medo, né? Jó, ele teve medo de perder a sua família, perder os seus bens materiais, que ele confirmou aqui em Jó 3,25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, feche a porta do medo. Esse sentimento negativo, chamado medo, faz o inimigo aumentar e o amigo diminuir em seu interior. Não é? O Espírito Santo diminui quando você tem medo. Não podemos ter medo. Quando a sua mente está cheia de medo, você vê o que não existe e acredita no diabo. A tolerância tem de ser zero. Você não pode ter medo de nada. Com as práticas condenadas pela palavra de Deus, a menos que você não se importe com as consequências. Então, você tem que ter a tolerância zero com as práticas condenadas, com aquilo que a palavra de Deus condena. Não é? Jesus nos dá fortaleza, poder para enfrentarmos as forças do reino das trevas e vencê-las. Os batizados pelo Espírito Santo se tornam fortes e destemidos. Os nascidos de novo, que passaram pelo arrependimento e pelo batismo nas águas e no Espírito Santo, possuem um amor pelos perdidos só encontrado no Salvador. Por isso, podem fazer as mesmas obras executadas por ele. Nada pode vencê-los, porque o Senhor é quem os usa desse modo vitorioso. Seja feliz. Tendo Deus ao seu lado, acredite. Podemos juntar a palavra moderação com o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito em nós. Assim sairemos das opressões e dos medos que dominam e escravizam quem desconhece os seus direitos em Cristo. Gálatas 5:22 e verso 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todos deveriam aprender sobre esse assunto, colocando-o em prática a fim de se livrarem, né, dos temores e dos sofrimentos. Quem conhece o Senhor é um abençoador. Então, lance fora o medo de sua presença, lance fora o medo da sua consciência. Lembre-se, o medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé, né? O medo nos faz viver com divisão no amor
e amizades. O medo nos faz esquecer o plano de Deus. O medo nos impede de nosso propósito. O medo nos impede que o nosso propósito dê prosseguimento, dê continuidade. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus. Devemos manter os olhos sobre a nossa missão. Devemos manter os nossos olhos em Deus. Com o poder de Deus, não há realmente o que temer. Na verdade, nada a temer. Quando você coloca seus olhos em Deus, confia nele, nada temeremos. Amém. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vou repetir aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esta palavra revelada que o Senhor enviou para nós nessa noite, que a tua palavra diz que a palavra que o Senhor enviar jamais voltará para ti vazia, antes prosperará naquilo para que foi enviada. E eu creio, Pai, que o Senhor enviou esta palavra para dar frutos dignos de serem colhidos em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Pai, a cada membro de nossa igreja, a cada ministério, em nome de Jesus. Abençoe as igrejas do Brasil e do mundo. Sê com eles, meu Pai, esses tempos difíceis, suprindo as necessidades de cada ministério, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Que tenham uma semana abençoada. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe.